Bem-vindo a mais esta reflexão. Refletirmos sobre nossa realidade, sobre a maneira como nós vivemos, a maneira que expressa ou não o reino de Deus, revela este mundo ou não. Como nós temos andado? Qual é a maneira como nós vivemos? Andamos segundo a carne? Andamos segundo o pensamento deste mundo? Ou seja, que estamos vivendo mesmo na nossa religiosidade. A maneira de agirmos traduz a maneira de pensar do mundo. Em quem tem como temos de fato confiado? Nos nossos recursos, na nossa capacidade, na nossa maneira de pensar, nos nossos métodos e técnicas para que alcancemos os nossos objetivos, para que muitas pessoas possam nos ajudar. Nós manipulamos e usamos das pessoas. Quando fazemos assim, na realidade, nós estamos corrompidos. Como Israel, estamos corrompidos, fomos corrompidos pelas coisas desta vida, na realidade, aquilo que a gente fala, pelo mundo, pela maneira de viver do mundo. Na realidade, talvez mais profundo do que isso, nós não entendemos a nossa salvação, não entendemos a maneira como devemos viver. O profeta falando a ser para a nação de Israel, diz, palavras de Deus através do profeta, diz lá em Oséias 4,12: O meu povo consulta os seus ídolos de madeira, e um pedaço de pau lhes dá a resposta, porque um espírito de prostituição os enganou, e eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Que a gente faz, talvez não seja consultar ídolos de madeira, mas estamos consultando outros ídolos. E será isso a maneira de viver? É essa maneira como Deus quer? Nós precisamos aprender a confiar, a crescer, a amadurecer, a conhecer o nosso Deus. Mas queremos fazer isso de que maneira? Sem as Escrituras, sem conhecer as Escrituras. Nós falhamos neste processo. Nós estamos em um estado de corrupção tamanha, envolvido tanto pelas coisas e pelos valores deste mundo, que não entendemos e nem sabemos e nem nos interessamos em conhecer aquilo que Deus fala por meio da sua palavra. Como posso conhecer Deus sem conhecer a verdadeira fonte? Como posso julgar as coisas que estou ouvindo se eu não conheço as Escrituras? Eu preciso repensar minha vida, no sentido de buscar o conhecimento, de desejar conhecer Deus de fato, conhecê-lo com toda a plenitude de sua vontade, para revelar o reino, manifestar a sua glória neste mundo. A gente precisa entender isso. Se não conhecermos as Escrituras, não existe a mínima possibilidade de julgarmos o que ouvimos, de caminharmos na direção de conhecer a Deus. E ainda mais, não se trata simplesmente de ler, mas de ler com um desejo profundo de querer conhecer Deus, conhecer da sua vontade, de compreender o seu querer. Mas seguindo um processo, seguindo um método de sermos perseverantes na leitura, na reflexão, precisamos escrever o que nós temos entendido e compreendido para que a gente possa, de fato, aprender a conhecer. Aí, à medida que caminhamos, à medida que ouvimos as coisas, julgamos à luz das Escrituras, nós percebemos aquilo que é a direção do Espírito, temos o entendimento de quando o Espírito está nos guiando e quando é a nossa vontade. Nós analisamos as motivações, analisamos a maneira como nós vivemos e assim nos mantemos na direção da vontade de Deus para que a gente possa conhecer o nosso Deus. Precisamos conhecer o nosso Deus, compreender o que ele fala, nas entrelinhas, naquilo que está claro, naquilo que é literal, tudo a gente precisa conhecer, de maneira que a gente cresça, amadureça e compreenda o que o Senhor está falando, para que a gente possa viver neste mundo como filho de Deus e não corrompidos,
não pelos valores deste mundo, não pelas coisas desta vida, mas viver pelos valores eternos do reino de Deus, manifestando o reino, fazendo o nosso Deus conhecido, visível neste mundo, pois nós somos responsáveis por apresentá-lo como seus imitadores, apresentá-lo às pessoas, para que elas possam se voltar e buscar a salvação, o conhecimento, o entendimento da vontade de Deus. Agora, se mantemos segundo os valores deste mundo, andando nas trevas, sem entendimento, sem discernimento, certamente não chegaremos aonde Deus deseja e planejou para nós na plenitude da sua vontade. Que a gente possa crescer, amadurecer, conhecer o Senhor, conhecer da sua vontade e sermos instrumento de justiça e expressão da graça maravilhosa de nosso Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.